E só ainda com relação à pesquisa Datafolha, nessa mesma pesquisa, deputado, que tem, eu acho que vale lembrar para o internauta, ela tem uma margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, então ali tem um empate técnico ali naquele segundo cenário entre os diversos candidatos. Na pesquisa espontânea, com eleitores de baixa escolaridade e baixa renda, o Lula tem 27%. Ou seja, as pessoas desse nível do eleitorado nem sabem que o presidente não pode concorrer na próxima eleição. E, segundo o Mauro Paulino, que é o diretor do Datafolha, eu conversava com ele ontem sobre esses números, a tendência é de que esse eleitorado vote no candidato do presidente Lula. Como é que o senhor vai tentar conquistar esse eleitorado se de fato o senhor for candidato? Como é que o senhor vai conseguir associar a imagem do senhor, a imagem do presidente, com a ministra Dilma na parada? Não é bem assim. Eu tenho uma vida, né, a serviço de um conjunto de valores. E são esses valores que me mantêm na política, que é uma atividade muito cacete, muito desagradável do ponto de vista humano, né? Tanto mais num momento como esse, em que a política se confunde no imaginário, especialmente dos jovens, como um ajuntamento de safado, de mentiroso. E é preciso que a gente produza exemplo, mais do que discurso, né, de que só na política há saída estratégica para a mudança que a gente sonha para o país, para o futuro do país, e que agora o Lula revelou que essas mudanças são possíveis. Então, esse é o sentido. Então, se eu vou ser ou não vou ser, se eu vou tirar o primeiro lugar, o segundo, o terceiro, o quarto, é o povo que vai decidir. E eu não vou permitir, evidentemente, que as indicações objetivas de um certo despotismo esclarecido no Brasil resolvam fora do meio popular, como alguns gostariam, o processo eleitoral. Se fosse assim, o Lula jamais teria sido presidente da República. Jamais. Não é? Agora, tem determinadas questões. Quem presta atenção com tal intensidade em política são os jornalistas e os políticos. Não é? E eu tenho uma relação com o povo que é um pouco mais sólida, um pouco mais íntima, de tanta luta, de tanto trabalhar juntos, enfim. E o que essa pesquisa revela, na verdade, não é esta grudada preferência do Lula transferido para qualquer pessoa que o Lula diga este. Isso também já há indicações que não funciona assim tão bem. O que está claro na pesquisa é que o povo brasileiro não está ligado no assunto. Se você olhar o Lula presidente, porque as pessoas associam Lula presidente. Quando vem um pesquisador e diz, fala aqui sobre político, cara, hein? Qual foi o escândalo? Não, dessa vez não é escândalo, eu quero saber só, entendeu? E aí você dá 1%, 2%, mas é uma 5%. Fatia considerável do eleitorado. Não, mas o presidente Lula tem 70% de aprovação. 70%. E isso tem uma taxa de transferência também para candidato que ele apoia. Claro que tem. Já tá revelada. Não é? A Dilma, Dilma, que nunca disputou nenhuma eleição, já tem 16%, a despeito dela ter muitos méritos, e ela tem grandes méritos, mas o principal atributo que trouxe a Dilma a esse patamar é o apoio do presidente Lula, que é um fator grave assim, sob o ponto de vista de força muito grande. Vamos ver se o povo quer. Né? O senhor que é um aliado importante do governo desde 2002, tem proximidade de diálogo com o presidente Lula. O senhor, de alguma maneira, não vou dizer se ressentiu, mas o senhor lamentou pelo fato de ele não apoiar a sua candidatura? Claro que não. Ele é do PT, eu não sou do PT. Como é que eu vou esperar que ele me apoie? Eu sou do Partido Socialista Brasileiro, sou aliado dele. Aliado porque ele é uma presença benfazeja na vida brasileira. Não é só a minha afeição, meu respeito, minha estima, que são muito grandes. Mas agora saiu a PNAD, que é essa pesquisa que se faz, o Brasil só melhora em todos os números. E antes do Lula tomar posse, o Brasil só piorava em muitos números, os mais graves. Então é por isso que eu apoio. Agora, a percepção que ele tem, que o PT tem, que o PMDB tem, que essa aliança tem do Brasil, são diferentes da minha. Compor chapa com a ministra Dilma agrada ao senhor? Olha, ninguém é candidato a vice. Porque o perigo de eu dizer, claro, que me agrada, uma honra, não sei o que, tá, amanhã a Cira admite. Não, eu sou candidato a presidente. Ou nada, não preciso ser candidato a nada. Eu sou candidato a presidente numa situação, como você já mostrou, dura, difícil, eu tenho que construir, é uma festa de branco, que o não convidado aqui tem que, com licença, às vezes tem que mandar o cotovelo, porque se depender de alguma elite brasileira, eu não tinha direito nem de participar do processo. Mas eu hoje estou mais maduro, mais vivido, mais experiente, cometi erros, felizmente nenhum deles no campo moral, aprendi amargamente as lições, como também aprendi coisas maravilhosas com a experiência de sucesso de 30 anos de vida pública. Eu estou repetindo isso,
para as pessoas terem um lugar onde pesquisar. Quem é esse cara? Daí veio da onde? Né? Dentro disso que o senhor comentou sobre São Paulo e sobre a eleição nacional, sem levar em conta o seu desejo, o senhor acha que o senhor teria mais chance de se eleger presidente do que se eleger governador de São Paulo? Eu acho. Já que também existe Acho por umas circunstâncias. O quadro de São Paulo, que eu até acho que é artificial, tenho conversado com as pessoas, é um quadro em que o PSDB montou-se no poder há 16 anos, nisto perdeu qualquer coerência com as próprias razões de ser da fundação do partido, por exemplo, são hoje aliados do Quércia, se acertam aí sem qualquer mais problema que... Eu fui um dos fundadores lá no Ceará do PSDB. Nossa preocupação era doutrinária e ética. Né? As duas coisas foram jogadas na lata do lixo pelo poder. Poder federal, poder estadual. E, evidentemente, tem uma governança que é bem avaliada pela população. Né? O Serra faz um bom governo. Nas avaliações, o Serra faz um bom governo. E, do outro lado, o PT, por aquela outra razão, dizimou seus principais quadros e começou a passar a psicologia do derrotado de véspera. Resultado, aqueles 35%, 40% do eleitorado de São Paulo que nem morrem de amores por essa experiência conservadora que o PSDB representa, elegeu um prefeito do PFL, enquanto o Nordeste vai se livrando das oligarquias tucanas. São Paulo, a capital de maior quantidade de estudante universitário, de maior espaço de teatro, de maior espaço de cinema, de maior, enfim, de vitalidade de uma classe média extraordinária, elegeu um prefeito do PFL. É isso mesmo, o Serra elegeu um prefeito do PFL e pronto. Contra o candidato tucano, né? E pronto. E contra o candidato do próprio partido. E pronto. Percebe? Porque o outro lado deu de barato que está perdido. Isto é o problema. A psicologia... Então o PT, então vamos aproveitar o calendário eleitoral e vamos lançar aí um fulano de tal desconhecido para fazer nome. Isso é uma falta de respeito com a população, como seria uma candidatura minha que viesse para cá, não é? Com a vida que eu tenho. Eu tenho uma biografia que... Eu disse ao Lula outro dia, pode não ser tão brilhante quanto a sua, mas eu prezo muito. Então, ninguém conte comigo para jogadinha pequena. Vamos lá, vamos organizar um debate em São Paulo, nós precisamos de você, não é como minhoca da terra. Eu nasci em Pindamonhangaba, conheço São Paulo, minha filha morou aqui 7 anos, se formou aqui, o outro filho morou aqui. Eu vivo aqui, tá bom, não tem problema, mas não é por esse atributo. É assim, você tem uma experiência nacional, uma experiência até com algum arrebatimento fora do país, uma experiência de traquejo na administração, êxito em políticas públicas de saúde, de educação, prêmios internacionais, etc, etc. Traz essa experiência para cá e ajuda a gente a organizar uma plataforma. Seria uma missão extremamente honrosa, embora não seja meu desejo.